Fala pessoal, tranquilo? Tudo bem? Como estamos? Pessoal, hoje a gente vai tentar bater um papo um pouquinho diferente a respeito de um assunto bem interessante. Na verdade, esse vídeo está sendo gravado no mês de dezembro de 2022 e o Brasil está no meio de uma Copa do Mundo, no final de eleição, num momento bastante interessante. E esse momento nos remete a algumas reflexões, e uma delas que eu gostaria de convidar vocês a pensar seria a seguinte questão: o marketing vende tudo? Será se ele é capaz de vender qualquer coisa, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer ideia, qualquer conceito? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Copa do Mundo. O que está acontecendo? Nesse momento, imagine a quantidade de produtos, de pessoas, de serviços, de situações que estão sendo promovidas usando o tema Copa do Mundo como pano de fundo. Muitos produtos têm a ver com o esporte, outros não têm nada a ver com o esporte. Muitos hábitos, muitos comportamentos, muitas formas de se posicionar estão sendo o tempo inteiro divulgados e trabalhados para se vender um determinado posicionamento, uma determinada ideia para a população. Vocês já observaram isso? Observem como que o marketing tem esse poder de transformar um determinado produto, um determinado serviço e até mesmo um conceito numa coisa boa ou numa coisa ruim. É uma ferramenta extremamente poderosa e que consegue mudar muito a opinião pública. Nós podemos, com muitas ações de marketing, induzir um cliente, uma pessoa, a consumir um determinado produto, a comprar um determinado produto, a acreditar numa determinada ideia, num conceito, numa pessoa, com muita facilidade. Agora, é claro que nós precisamos de usar essa ferramenta com toda a responsabilidade que ela demanda. É muito importante saber o seguinte: o produto, por pior que seja, ele pode ser trabalhado de uma maneira positiva. Nós podemos vender a ideia de que o produto vai funcionar, que vai atender a tudo, mas na prática, na medida em que ele passa a ser consumido e sendo colocado em uso, as pessoas também vão perceber que a propaganda é muito diferente da realidade. E isso daí pode começar a provocar também um efeito rebote. Então, se o produto não é ou não tem, de fato, aquelas características que são divulgadas, que são propagadas, mais cedo ou mais tarde, o efeito rebote vai acontecer. E aí, nós sabemos muito bem que da mesma maneira que nós temos uma capacidade de ter uma propaganda bastante positiva a respeito de um produto, nós também temos o efeito contrário. Quando aquele produto cai na boca do povo, como a gente gosta de dizer, e os resultados não correspondem àquela expectativa, começa a se ter um efeito muito negativo e em muitas situações nós temos casos em que vai queimar o produto também. Por que a gente está falando sobre isso? Como é uma reflexão, é importante que a gente saiba algumas questões dentro do nosso dia a dia. Hoje nós estamos muito expostos às redes sociais, hoje as pessoas que fazem qualquer tipo de serviço, que fazem qualquer tipo de venda, muitas vezes elas podem fazer até internamente, de uma forma mais pessoal, mais individual, a divulgação do seu produto, a divulgação do seu serviço, e elas utilizam-se das redes sociais para apresentar as características, para apresentar as vantagens e para tentar convencer o público-alvo a comprar aquele produto. É importante que nós tenhamos consciência daquilo que nós queremos oferecer para o nosso cliente e saber exatamente qual é o limite daquele produto que nós estamos vendendo. Ou seja, o que nós devemos fazer? Nós devemos apresentar as características reais do produto, a forma como ele deve ser utilizado e de que maneira ou quais as limitações que esse produto deve ter. Temos que tomar muito cuidado no sentido de não querer apresentar vantagens muito além do que o produto tem. Não prometer
coisas que o produto não tem condição de entregar. Isso se aplica não só para produto, mas também como serviço, principalmente. O cliente, o consumidor, ele gosta de saber, de receber essas informações, mas ele sabe valorizar quando o produto ele consegue entregar aquilo que se propõe. Veja bem, como nós já falamos em algumas situações, nem tudo na hora da venda é o preço. A apresentação é muito importante. Quando você divulga características de um produto, você precisa de saber aquilo que está sendo divulgado. Ou seja, trabalhar sempre com muito cuidado, com muito critério, com muita ética, para oferecer exatamente aquilo que o produto pode entregar. Isso nos dá uma garantia, uma tranquilidade que o consumidor, ao adquirir aquele produto, ele vai constatar que o produto está entregando realmente aquilo que foi proposto. E provavelmente isso vai gerar uma ação positiva, uma impressão, uma sensação positiva e que isso vai melhorar o conceito daquele produto junto ao cliente e, de uma forma geral, junto aos demais clientes potenciais, inclusive. Na medida do possível, a gente vai conversar um pouco mais sobre esses assuntos, vamos falar a respeito da importância e da responsabilidade que nós devemos usar no marketing, sobretudo na questão de divulgação, para que a gente entenda que o marketing, como de fato, é uma ferramenta importantíssima, muito poderosa, que tem a capacidade de criar uma imagem sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço, sobre uma determinada pessoa, mas que tem que ser realmente utilizado com muito critério, com muito cuidado, para que não crie uma falsa expectativa, uma falsa impressão a respeito desse produto ou desse serviço, para evitar que isso gere uma reação negativa posterior. Tá? Lembre-se, não há produto que se sustente pela vida inteira sem entregar aquilo que ele se propõe. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo percebido realmente daquilo que ele pode fazer feito. Tá? Então a gente vai conversar um pouco mais, numa próxima oportunidade, sobre outros cuidados que nós devemos tomar para que a gente trabalhe com muito cuidado essa ferramenta importante que é o marketing na divulgação dos nossos produtos, dos nossos serviços e das nossas ideias, tá bom? Falamos mais numa próxima oportunidade. Um abraço.